No início de tudo, quando o mundo ainda era recém-criado e as águas foram separadas pela poderosa palavra de Deus, nasceram as primeiras histórias da humanidade. Gênesis nos traz esse começo, a formação do universo, a criação do homem, a queda no Éden e o grande dilúvio, que mudou o destino da terra. É aqui que conhecemos Adão e Eva, Noé e sua arca, e claro, a Torre de Babel, onde as línguas se dividiram e os povos se espalharam. Mas acredite, essa é só a introdução. A história continua de forma ainda mais incrível, com a jornada de Abraão, o homem escolhido por Deus para ser o pai de uma grande nação. Vamos caminhar ao lado de Abraão, ver suas lutas, suas vitórias e as promessas que Deus fez a ele. Falaremos sobre Ismael, sobre o pacto divino, e sobre como essas alianças moldaram o futuro da humanidade. Se você quer entender o plano de Deus e como essas histórias ecoam até hoje, fica com a gente até o final. Curte o vídeo, compartilha com quem você sabe que precisa ouvir essa mensagem. E não se esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos dessa incrível jornada através da Bíblia. Juntos, vamos espalhar essas histórias para milhares de pessoas, cumprindo nossa missão de levar a palavra de Deus a todos os cantos. Está preparado para aprender os ensinamentos do nosso Mestre Jesus Cristo? Vamos lá, vamos começar. Era um tempo em que não havia nada além do silêncio e do vazio. Nada se movia, não havia luz ou sombra. Mas então, o Criador, o Altíssimo, falou e sua voz cortou o nada, dando forma a tudo. Em um gesto de poder incompreensível, ele ordenou que houvesse luz, e a luz brilhou, afastando as trevas. Com sua palavra, o Senhor separou o dia da noite e o céu da terra, as águas debaixo das águas de cima. No segundo dia, o firmamento surgiu, dividindo as águas e formando os céus, que se estendiam como um manto sobre toda a criação. No terceiro dia, o Criador ordenou que as águas se ajuntassem em um lugar e que surgissem as terras secas. E assim aconteceu, e a terra, antes submersa, apareceu. Ele chamou a terra de terra, e as águas reunidas, de mares. Mas a terra ainda estava vazia, sem vida. O Senhor então ordenou que a vegetação surgisse, e plantas, árvores e ervas brotaram, cobrindo a face da terra com verdes vibrantes. As árvores frutíferas surgiram em abundância, cada uma com suas sementes, e a criação começou a tomar vida. No quarto dia, o Senhor colocou no céu grandes luzes, o sol para governar o dia e a lua para dominar a noite. E também fez as estrelas, espalhando-as pelo firmamento, para que servissem de sinais para os tempos, estações e anos. Cada luz tinha um propósito, e a ordem do tempo foi estabelecida. No quinto dia, o Criador preencheu os mares com criaturas vivas, grandes e pequenas, e ordenou que os céus fossem habitados por aves. A vida começou a se mover pela criação, obedecendo à voz do Senhor, multiplicando-se e enchendo as águas e os céus. Peixes e aves, em toda a sua diversidade, foram chamados à existência. No sexto dia, o Criador voltou seus olhos para a terra e ordenou que dela surgissem os animais. Gado, répteis e toda espécie de criatura terrestre apareceram, cada um segundo sua espécie. Então, com um gesto especial de amor, o Senhor fez algo novo. Ele formou o homem do pó da terra, moldando-o com suas próprias mãos, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Assim, o homem tornou-se uma alma vivente, feito à imagem de Deus. Mas o homem não estava completo sozinho. Deus fez com que ele caísse em um sono profundo, e de uma de suas costelas formou a mulher, para que fosse sua fiel companheira e ajuda idoneia. Assim, o Senhor descansou no sétimo dia, abençoando-o e santificando-o, pois toda a criação estava concluída e era boa aos seus olhos. Depois de criar o homem e a mulher, Deus os colocou no jardim do Éden, um paraíso de delícias onde tudo era perfeito. No centro desse jardim, duas árvores eram especiais, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem, chamado Adão, e sua esposa Eva, viveram em harmonia, cuidando do jardim e obedecendo ao Senhor. Eles andavam sem vergonha nus, pois desconheciam o mal. Deus deu-lhes uma única ordem: não comer do fruto da árvore do conhecimento, pois no dia em que o fizessem, certamente morreriam. Mas um dia, a serpente, mais astuta que todas as criaturas,
aproximou-se de Eva e, com palavras enganosas, a persuadiu. Certamente não morrerás, disse a serpente. Eva, convencida, tomou do fruto proibido e comeu, e deu também a Adão, que estava com ela. Quando o fizeram, seus olhos se abriram e perceberam sua nudez. Envergonhados, cobriram-se com folhas de figueira. Ao cair da tarde, ouviram a voz do Senhor caminhando no jardim e temendo, esconderam-se. O Senhor, sabendo do que havia acontecido, os confrontou. Adão culpou Eva, e Eva culpou a serpente. O Senhor então pronunciou o juízo. A serpente foi amaldiçoada a rastejar sobre o ventre e a comer o pó. A mulher teria dores intensas ao dar à luz, e o homem, que deveria trabalhar a terra, veria nela espinhos e cardos, e só com suor e esforço obteria seu sustento. Por fim, foram expulsos do Éden, e o caminho para a árvore da vida foi guardado por querubins com espadas flamejantes. Após serem expulsos, Adão e Eva deram à luz a seus filhos. Caim, o primogênito, e Abel, o segundo. Ofereceram sacrifícios ao Senhor. Abel, com coração puro, trouxe o melhor de seu rebanho, e Deus se agradou de sua oferta. Mas Caim, tomado pela inveja ao ver que o Senhor preferia o sacrifício de Abel, encheu-se de ira e, em um momento de fúria, matou seu irmão no campo. Deus, ao ver o sangue de Abel clamando da terra, amaldiçoou Caim, que se tornou errante sobre a terra. Mesmo assim, o Senhor colocou-lhe um sinal para que ninguém o matasse. Os descendentes de Adão se multiplicaram, e entre eles havia homens justos como Enoque, que andou com Deus e não viu a morte, pois foi levado pelo Senhor. A terra se encheu de homens, e suas gerações se espalharam. Contudo, com o passar do tempo, a maldade cresceu, e os homens tornaram-se violentos e corrompidos. O Senhor, vendo isso, lamentou ter criado a humanidade. Mas em meio à corrupção, havia um homem íntegro, Noé. Ele encontrou graça aos olhos de Deus. Deus revelou a Noé que destruiria a terra com um dilúvio, e ordenou-lhe que construísse uma arca. Noé obedeceu, construindo a grande embarcação conforme as instruções divinas. Quando o tempo chegou, Noé e sua família, junto com eles, um casal de cada espécie de animal entraram na arca. Por 40 dias e 40 noites, as águas inundaram a terra, e todos os seres vivos fora da arca pereceram. As águas prevaleceram por 150 dias, mas finalmente começaram a baixar. Após 10 meses, as montanhas tornaram-se visíveis, e Noé enviou uma pomba. Ela voltou com uma folha de oliveira, sinal de que as águas haviam secado. Noé saiu da arca e ofereceu sacrifícios ao Senhor, que prometeu nunca mais destruir toda a carne por um dilúvio. Para selar essa aliança, Deus colocou o arco-íris no céu, como um sinal eterno de sua promessa. Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, multiplicaram-se e deram origem às nações que povoaram toda a terra. E assim, os homens se espalharam, cada um em sua terra e com sua língua, conforme a vontade do Altíssimo. Mas, apesar de terem sido testemunhas do poder de Deus, seus corações logo se inclinaram à própria soberba. Chegando à vasta planície de Sinar, decidiram que não viveriam dispersos. Cheios de ambição, resolveram edificar uma cidade grandiosa, cujo ponto central seria uma torre que tocaria os céus. Façamos tijolos, disseram, e construamos uma torre, para que sejamos célebres e não sejamos espalhados sobre a terra. Assim, os homens trabalharam com vigor, unidos em um só propósito, pois falavam a mesma língua e compartilhavam o mesmo sonho, igualar-se ao Altíssimo. A cidade crescia, e a torre subia cada vez mais alto em um gesto de desafio ao céu. Mas o Senhor, observando do alto, viu o orgulho dos homens, e disse: Eis que são um só povo, e todos têm a mesma língua. Agora, nada lhes será impossível. Para frear essa pretensão desmedida, o Senhor desceu até a cidade, e ali confundiu a língua dos homens, de modo que não mais se compreendessem uns aos outros. Aqueles que outrora trabalhavam como um só, agora estavam divididos pelo falar. O projeto da torre foi abandonado, e os homens se espalharam sobre a terra, cada qual com sua língua e cultura. O nome daquele lugar tornou-se Babel, porque ali o Senhor dispersou a humanidade. Com a confusão das línguas, as nações começaram a surgir, entre elas, Deus voltou seus olhos para um homem chamado Abrão, da cidade de Ur,
na terra dos caldeus. O Senhor escolheu Abrão e lhe falou, dizendo: Sai de tua terra, de tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e abençoarei teu nome, e serás uma bênção para todos os povos. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Movido por uma fé inabalável, Abrão obedeceu. Ele partiu de sua terra, levando consigo sua esposa Sarai e seu sobrinho Ló, além de todos os seus servos e bens. A jornada foi longa, e Abrão chegou à terra de Canaã, que o Senhor lhe prometera. Ali, o Senhor apareceu novamente a Abrão, dizendo: A tua descendência darei esta terra. E Abrão construiu um altar em homenagem ao Senhor, em gratidão à promessa que lhe fora feita. Todavia, com o passar do tempo, uma grande fome atingiu a terra de Canaã, e Abrão foi forçado a descer ao Egito para buscar sustento. Temendo pela beleza de Sarai, sua esposa, Abrão disse aos egípcios que ela era sua irmã, para que não o matassem por causa dela. E assim, Sarai foi levada à casa do faraó. Contudo, Deus enviou grandes pragas sobre a casa do faraó, que ao descobrir a verdade sobre Sarai, chamou Abrão e o repreendeu. Por que me disseste que ela era tua irmã, e não tua esposa? O faraó, então, devolveu Sarai a Abrão e permitiu que eles saíssem do Egito com todos os seus bens. Ao retornar a Canaã, Abrão e Ló perceberam que suas posses haviam crescido tanto que não podiam mais habitar juntos. Houve contenda entre os pastores de Abrão e os de Ló, e para evitar disputas, Abrão disse a Ló: Que não haja briga entre mim e ti, pois somos irmãos. Eis toda a terra diante de ti. Escolhe para onde queres ir. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Ló escolheu, então, o vale do Jordão, onde ficavam as cidades de Sodoma e Gomorra, e foi habitar ali. Abrão, por sua vez, permaneceu em Canaã, e Deus lhe prometeu que toda a terra que seus olhos contemplavam seria dada à sua descendência para sempre. Mas não muito tempo depois, uma grande guerra eclodiu na região. Reis de várias cidades se levantaram para lutar contra os reis de Sodoma e Gomorra. E no conflito, Ló foi capturado junto com todos os seus bens. Ao saber do destino de seu sobrinho, Abrão reuniu seus homens, 318 servos treinados, e partiu em perseguição aos inimigos. Com a ajuda de Deus, Abrão derrotou os reis que haviam capturado Ló e o trouxe de volta, junto com seus bens e sua família. Após essa vitória, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, veio ao encontro de Abrão e o abençoou, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos. Abrão, em gratidão, deu a Melquisedeque o dízimo de tudo o que possuía. E o rei de Sodoma ofereceu a Abrão todos os bens recuperados, mas Abrão recusou, dizendo: Jurei ao Senhor, Deus Altíssimo, que não tomarei nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: Eu enriqueci Abrão. O tempo passou, e Abrão ainda não tinha filhos. Ele temia que sua herança fosse deixada a um servo, mas o Senhor lhe disse: Não temas, Abrão. Eu sou o teu escudo, e tua recompensa será grandíssima. E conduzindo-o para fora de sua tenda, o Senhor lhe disse: Olha para o céu e conta as estrelas, se é que o podes fazer. Assim será a tua descendência. E Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Mas Sarai, sua esposa, sendo estéril, ofereceu a Abrão sua serva, Agar, para que dela tivesse um filho. Agar concebeu e, ao perceber que estava grávida, começou a desprezar Sarai. Em aflição, Sarai reclamou a Abrão, que lhe disse: Tua serva está em tuas mãos, faze-lhe o que parecer bem aos teus olhos. Sarai, então, tratou Agar com dureza, e Agar fugiu. No deserto, junto a uma fonte de água, o anjo do Senhor apareceu a Agar e lhe disse: Volta para tua senhora e submete-te a ela. Multiplicarei sobremaneira a tua descendência, e ela será inumerável. O anjo ainda lhe disse que o filho que ela geraria seria chamado Ismael, e ele seria um homem feroz, vivendo em conflito com todos. Agar, grata pela intervenção divina, deu àquele lugar o nome de O Deus que me vê, e retornou à casa de Abrão. Assim, Ismael nasceu, mas a promessa do Senhor a Abrão não se cumpriria através dele.
E então o Senhor apareceu novamente a Abrão, quando ele tinha 99 anos e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança contigo, e te multiplicarei grandemente. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, dizendo: Serás pai de muitas nações. E quanto a Sarai, o Senhor a renomeou Sara, e prometeu que ela, mesmo em sua velhice, daria à luz um filho, e dele sairia uma grande nação. E assim se desenrolava a história de Abraão, o escolhido do Senhor, cuja fé seria a pedra angular de promessas grandiosas, ainda que os desafios de sua jornada estivessem apenas começando. Muito bem, chegamos ao final do primeiro capítulo dessa incrível jornada pelo livro de Gênesis. Agradeço de coração por você ter acompanhado até aqui e por se juntar a nós nessa missão de compartilhar a palavra de Deus. Mas a história não para por aqui. Ainda há muito mais para explorar e descobrir nos próximos capítulos, e eu garanto que você não vai querer perder. Se esse conteúdo te abençoou, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. E claro, inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos dessa jornada. Juntos, vamos levar essas histórias para milhares de vidas, espalhando a sabedoria e as promessas de Deus. Até o próximo vídeo. E que Deus abençoe grandemente sua vida.